Pronto? Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 18, e diz assim: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma, Deus, os nossos corações, toma, Deus, as nossas vidas, e leva-nos a Tua palavra, Pai. Leva-nos, ó Deus, ao Teu discernimento, Pai. Te honro, eu glorifico a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Espero no Senhor nesta noite, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, na quarta-feira, nós começamos com 7 brados da cruz, ou o sermão que foi pregado com o Cristo crucificado, né? E nós lembramos e nós rememoramos na quarta-feira que o 7, na palavra de Deus, na Bíblia, é o número da perfeição, da totalidade, o número de Deus. E Jesus Cristo, então, ele escolheu falar 7 palavras enquanto crucificados. A primeira delas foi, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, em Lucas 23, 34, foi acerca de perdão. E eu disse no final da quarta-feira que os 3 primeiros brados eram em relação às pessoas que estavam à volta de Jesus. O primeiro brado, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, acerca do perdão, foi sobre aquelas pessoas que o acusavam. E sempre existem pessoas que nos acusam, e essa deve ser nossa postura. O segundo brado, acerca da salvação, em Lucas 23, 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É sobre aquelas pessoas que estão à nossa volta e que sofrem, e que estão sofrendo, e que precisam da palavra da salvação, né? Que precisam, né? Até nós pensamos nisso, né? Ouvir isso agora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, traz um assombro porque eu vou morrer, mas traz um alívio porque ao morrer eu estarei com Cristo no paraíso. No caso do ladrão da cruz, do malfeitor da cruz, acredito que foi só alívio porque a morte já lhe era iminente, já lhe era certa. Ele já sabia que iria morrer ali crucificado. Então, a primeira acerca das pessoas que nos acusam. A segunda acerca das pessoas que sofrem à nossa volta. A terceira acerca da afeição. E Jesus disse, né, a mulher, e Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. É acerca da afeição, acerca dos relacionamentos à nossa volta, familiares, que roubam a nossa comunhão com Deus, que tentam nos impedir de cumprir o querer de Deus sobre nós. De forma gloriosa, era uma mãe chorando, de forma gloriosa, era uma mãe lamentando pelo seu filho. Mas naquele momento não interessava a mãe lamentando pelo seu filho. O que interessava, o que tomou proporção, foi o filho dizendo, sim, pai, se for possível, parte-me esse cálice, mas não é possível, então cumpra-se tua vontade em mim. Então, acerca das pessoas que nós nos relacionamos e que quase sempre são empecilhos, nós as colocamos como empecilho de cumprir o querer de Deus para nós. Mas são 7 brados, e ficaram 4 brados para hoje. E o quarto brado foi acerca de angústia. Agora muda o cenário. Eu acho interessante que agora muda o cenário. E o texto é Mateus 27, 46. E eu vou ler o 46, mas se você ler o 45, você vai ver que houve trevas sobre a face da terra. No versículo antes do brado de Jesus, houve trevas. Então, esse brado, ele foi pronunciado, esse sermão, ele foi pronunciado debaixo de trevas. A palavra de Deus diz que a treva tomou conta da face da terra. Houve trevas. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Incrível que isso foi dito na escuridão. Houve um eclipse solar, o sol se escureceu,
Imagino eu que, debaixo de todo aquele terror e horror e circunstância que estava acontecendo pelas ruas de Jerusalém, do Cristo sendo crucificado, imagino eu de todo o alvoroço celestial e infernal que vinha acontecendo naqueles momentos, o sol se escurece e Jesus brada: Deus meu, por que me desamparastes? Fala de angústia, e angústia profunda, de abandono. E é incrível que Jesus Cristo, e eu fico imaginando, e a gente tem às vezes uma simplicidade de achar que tudo estava muito predeterminado, e muito bem escrito, e muito bem encenado, até chegar à ressurreição. Mas lendo Spurgeon, ele traz uma visão gradativa desses acontecimentos e dessa história, até chegar neste ponto. Ali, no jardim do Getsêmani, Jesus experimenta a dor da solidão dos homens, da solidão de Deus, da solidão de seus familiares. E ele precisa olhar para Deus, sentir a angústia da vocação que lhe recairia, e suar sangue e lágrimas de sangue, suor de sangue, lágrimas de sangue. Imagino eu, às vezes gosto de pensar, que no momento espiritual, no momento transcendental, no momento glorioso, recolhendo sobre si as nossas iniquidades, e experimentando a escuridão da solidão, do afastar de Deus. Como já dissemos anteriormente em outros sermões, para Cristo foi um momento único, porque ele jamais havia se separado de Deus, ao ponto de ser julgado pelos judeus por dizer que ele e o Pai eram como um. Não tinham segredos, não tinham distâncias, não tinham separação. Mas aqui, na cruz, crucificado, já sobre si, carregado com nossos pecados, ele olha para os céus e diz: Deus meu, por que me desamparastes? E é incrível que esse brado de angústia, existem os brados, existem os momentos, mas quando nós chegarmos lá, na morte propriamente dita de Cristo, você vai descobrir que a grande angústia sobre Cristo crucificado não está na sua morte. Ela está nesse quarto brado. Ela está no abandono de Deus sobre si. Incrível. O que nós mais tememos é morrer. Mas Jesus Cristo não. Ele temeu. Ele angustiou-se pela ausência de Deus naquele momento, representada talvez pelas trevas que cobriam a terra, a humanidade, e ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Talvez, para provar esse momento eterno de abandono, nem resposta teve. Deus não o respondeu. Sabe? O quarto brado é acerca de angústia ao servir a Deus, e de angústia quando nós somos de Deus e entendemos que estamos fora do seu querer. Hoje na escola bíblica nós estávamos falando sobre as irmãs que trocam a ceia por um homem. Deixa de cear porque entraram num relacionamento ilícito. Talvez não mensure o que está acontecendo, você simplesmente
Não que creiamos que a ceia seja transubstancial, ou seja, que ela se transforma na presença física de Deus, mas nós cremos que ela é o simbolismo da nossa comunhão com Deus, e quando eu a abandono, eu estou testemunhando para a humanidade que eu a abandonei o querer de Deus. Estávamos dizendo que tem que ser um homem muito bonito, muito elegante, muito educado, muito bom, para valer essas trevas das quais Jesus viveu aqui, da ausência de Deus. Um brado de angústia que nos chama a entender que não há nada, absolutamente nada, que compense, que pague, que substitua a presença de Deus em nós. E aí Spurgeon diz que Jesus Cristo, nesse momento de ausência divina, sofre uma mutação, entre aspas, sofre uma transformação espiritual. E aqui torna-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Torna-se o sacrifício aceitável, torna-se o sacrifício cabal e final para todo e qualquer pecado cometido, a ser cometido, ou que esteja sendo cometido, ele põe sobre si, quando Deus o abandona. E sente ali a dor da ausência de Deus sobre a humanidade. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? O quarto brado. Se o primeiro foi acerca daqueles que me acusam, se o segundo foi acerca daqueles que sofrem à minha volta, se o terceiro foi acerca daqueles a quem eu amo, que às vezes me tiram da vontade de Deus, o quarto brado foi de um coração angustiado. E às vezes, Deus precisa nos levar nessa angústia, para nós entendermos que sua presença é o que de fato e de verdade irá contar no grande dia do Senhor. O quinto brado é acerca do sofrimento. Em João 19, 28, e João escreve no capítulo 19, 28, depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. Tenho sede. Spurgeon chama esse brado de um menor dos brados, mas ele também o chama de um mais significante dos brados. Jesus, ele olha e diz: eu tenho sede. Qual é o significado? Onde está a grandeza deste brado? Momentos, capítulos, dias, circunstâncias anteriores, Jesus Cristo olha para a humanidade e diz: quem beber da água que eu dou, jamais terá sede. Você consegue caminhar comigo? Que o Deus eterno, o Deus que disse que Ele era a água da vida. Você consegue caminhar comigo que o Deus que disse que era a água da vida, e que quem bebesse da água que Ele dava jamais teria sede. Pelo contrário, tornar-se-ia uma fonte que jorrasse para a vida eterna. Aqui agora, crucificado pelo seu pecado, diz: tenho sede. Seu quarto brado foi da dor do coração de ser abandonado, nasceu lá de dentro. Eu penso que o quinto brado foi lá da alma de Jesus Cristo: eu tenho sede. E os pensadores gostam de dizer que, se pudéssemos traduzir o que Jesus quis dizer, talvez ele teria dito: humanidade, eu sou homem como vocês. Eu tenho sede como vocês. Apesar de ser o Deus
cuja a glória da água da vida. Tornei-me homem como você, tornei-me fraco como você. E apesar de ser a fonte da água que jorra para a vida eterna, por você, nesse momento, eu tenho sede. Jesus Cristo assume no quinto brado o sofrimento da sua humanidade. Incrivelmente, e todos sabem, que o homem aqui, a humanidade aqui, lhe oferece o quê? Vinagre. Já tomou vinagre? Uma vez inventei e disse que vinagre de maçã é bom para regime, para emagrecer, né? Como diz os meninos da escola, para desmagrecer. Você dilui lá uma colherzinha de vinagre de maçã num copo de água. Ah, vai. Emagrece mesmo, porque você vomita até a alma. O trem ruim. E ele, na sua humanidade, oferecem-lhe vinagre. Acho interessante isso. E a gente olha para aqueles homens, daqueles dias, soldados romanos, judeus, ali diante da crucificação do Deus eterno, quando ele, no seu sofrimento humano, ele olha e diz, eu tenho sede. Eles ensopam ali uma estopa com vinagre e umedecem sua boca. A gente olha e diz, é o pior de todos os seres humanos. Não é assim? Incrivelmente, é assim que nós olhamos. Porque nós temos o dom de não olhar para nós e olhar para o que o próximo faz. Mas você não é diferente não, meu querido. É tipo assim, é Cristo na cruz, homem crucificado, homem de dores, com todos os seus pecados sobre ele. E o que você tem oferecido a ele não é muito diferente de vinagre, não. E sua vida? Não é muito diferente. Aliás, eu acho que muitas das nossas vidas nem podem ser chamadas de vinagre. Algumas devem ser chamadas de fel mesmo. É mais do que ácido, é amargo. Você não é muito diferente, eu não sou muito diferente daqueles homens. O quinto brado fala de sofrimento da humanidade. Fala daquilo que Jesus tomou sobre si por nossa causa. Fala de uma sede que era minha, que era sua. Que Ele toma sobre si para que eu pudesse beber da água da vida. E nunca mais ter sede. Fala do perdão que eu poderia ter com o sacrifício ali na cruz. Fala da obra majestosa que Ele fez sobre nós. O quarto brado, então, acerca da angústia de ser desamparado por Deus. O quinto brado, de sofrimento, das suas necessidades, da sua alma sofredora ali, de homem de dores ali na cruz, diz Isaías, eu tenho sede. E uma sede que eu tomei sobre mim por causa dos seus pecados, ao tomar os seus pecados. Porque em tese era o dono, o rei, o Deus eterno, da fonte de água viva. Mas de repente tem sede. Por mim e por você. O sexto brado de vitória, no capítulo 19 de João ainda, no verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, quando Jesus recebeu sobre si toda a acidez da tua vida, meu querido. Olha que incrível. Quando Jesus tomou sobre si todo o fel, todo o amargo da sua vida sobre ele. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado.
O sexto brado é acerca da vitória. É incrível, porque quando nós olhamos para o Cristo crucificado, prestes a entregar-se à morte, a sucumbir-se da vida, e ele diz: está consumado. E até poucos anos atrás, eu entendia como fim, como fracasso, como uma derrota. E ele olha e diz: está consumado. E esse está consumado, no vocabulário, no conceito de Deus, não é um fracasso, é a vitória. Está consumado. Eu tomei a vida, eu tomei a podridão de vocês, eu tomei a acidez da vida de vocês, eu tomei o fel da vida de vocês sobre mim. Está consumado. O sacrifício foi aceito. O sacrifício agora é perfeito. O sacrifício agora é de cordeiro, sem mancha, sem mácula. O sacrifício agora é aceitável a Deus. Está consumado. Vitória. Até que enfim a humanidade acertou. Até que enfim a humanidade deu conta. Até que enfim, literalmente, a humanidade cumpriu a lei de Deus. Cordeiro perfeito, um homem sem mancha, sem mácula, sobe na cruz e diz: está consumado. Brado de vitória sobre nosso resgate. Incrível, já, sabe, assim, tipo assim, a gente fala das nossas realidades, né? Sabe, a gente, professor, tem um monte de relatório para fazer agora, né? Relatório disso e daquilo, um trem infinito, infindável. E essa semana eu meti a bronca, meti a cara, eu vou terminar. Sexta-feira eu vou encerrar. Eu vou assim, ó, orgulhosamente, pecaminosamente, mandar mensagem para o secretário: pode imprimir meus trem que está pronto. E chegou sexta-feira de tarde, mandei para ele: pode imprimir meus trem que está pronto. Gente, mas que sensação de estar consumado. Minha alma deu até a impressão que eu já estava de férias. Eu custei entender que eu ainda tenho que trabalhar mais uma semana. Eu acho assim, tipo, a Tata deve ser quando ela pega uma encomenda grande, tem que vai lá 2, 3 noites fazendo. Aí quando faz a última, é daquela sensação de estar consumado. O sexto brado é de vitória. O estar consumado não foi uma derrota de Cristo na cruz. Foi a vitória de Cristo sobre o pecado. Aleluia. Foi a vitória de Cristo sobre o resgate humano. Foi a vitória de Cristo para apagar as trevas que jaziam sobre ele. Foi a consumação. Interessante, né? O autor até traz uma diferença entre consumir e consumar. Fui na formatura, e aí a eloquente mestre cerimonial disse: Jesus é o autor e consumidor de nossa fé. Eu vou levantar, vou embora, acabou. Se eu pudesse ter levantado, não, tia, vai te catar. Respeita a palavra de Deus, a quem eu amo muito e respeito. Ele não é consumidor da sua fé. Ele é consumador. É ele que faz, está consumado. É tipo assim, traduzir: Jesus Cristo olha para todo mundo, para a humanidade, e diz: eu terminei o que Deus colocou em minhas mãos para eu fazer. E o que Deus havia colocado nas mãos de Jesus para ele fazer? Salvar a humanidade. Brado de vitória, está consumado, nossa salvação está garantida. E o sétimo e último brado desse sermão tão incrível pregado pelo Cristo crucificado. Em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, em alta voz, ele disse: vamos acabar com isso? Vamos encerrar essa história? Ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou e morreu.
O sétimo brado é acerca de contentamento. E aqui nós poderíamos passar dias e dias falando sobre esse contentamento que Jesus experimenta ali. Mas gostaria de, em primeira instância, dizer do contentamento de reatar com Deus, da alegria de voltar para o seio de Deus, da majestade de voltar a reinar eternamente com Deus na sua glória. Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. O contentamento de ter cumprido o querer, a vontade de Deus. De ter olhado, cumprido e entendido. Que a vontade de Deus, Sara, vale mais que qualquer amizade que te tira a atenção na hora do sermão, de qualquer show que te alegra momentaneamente. O contentamento de voltar para o seio de Deus, para os braços de Deus, para a glória, para o querer de Deus. Spurgeon escreveu uma frase excepcional. O último inimigo a ser vencido foi a morte. E a morte foi vencida pela morte. Mas uma morte morta. Ela não tirou a vida de Jesus. Jesus se entregou. Incrivelmente, a soberania de Deus reina na cruz. E aí Paulo, ele coroa os 7 brados, dizendo, porque a palavra, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, não tem outra explicação, não tem outra definição, é o poder de Deus. E Cristo, nos seus últimos 4 brados, que brotaram de dentro de si, depois de olhar nos 3 primeiros quem estava à sua volta, ele olha, ele autoanalisa-se, e ele reencontra Deus na sua glória, no seu reinado sempre eterno. E seus momentos de abandono são extirpados eternamente. Deixa eu te contar uma coisa. Toda a obra de Cristo é para que os seus momentos de abandono sejam extirpados eternamente. Porque Ele disse que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que o sermão da cruz possa encontrar seu coração, possa ter significado para você. Deus, eu te dou graças, eu te honro. Eu amo a tua palavra, eu amo o teu querer, eu amo, Deus, a tua comunhão, Pai. Obrigado pela tua palavra nesta noite a nós. Dá-nos, ó Deus, a tua graça. Dá-nos, ó Deus, o teu caminho. Dá-nos, ó Deus, a tua majestade, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus os abençoe. Cada um faça com a palavra de Deus o que melhor lhe aprouver. E Jesus Cristo, no grande dia, nos chamará a todos. E nesse dia, nós veremos definitivamente a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Uma coisa hoje é fato. Jesus Cristo nos chamou calmamente e incrivelmente com sua morte ali na cruz. Corações silenciosos estamos cerrados e Deus os abençoe.